eu sou a Lu Alone, apresentadora do nosso podcast, o Gloricast, e eu tô muito feliz em te receber. Olha, o tema de hoje tá mais do que especial, porque a gente tá recebendo uma pessoa que impactou e impacta o Brasil através da adoração, intercessão, através da oração, mostrando como que isso é tão importante e pode mudar atmosferas. Então, eu quero convidar você para assistir esse podcast, baixar o Glorify, porque em breve tem conteúdo dela lá no aplicativo, a pastora Ezenete Rodrigues. Zê, que honra te receber. Ai, bom demais, que alegria, né? Tô pensando aqui tanto tempo que a gente caminha junto, te ver Deus fazendo tantas coisas lindas na sua vida, né? Amém. Sua cura, sua restauração, porque o propósito de Deus é grande. Glória a Deus por isso, motivo de glorificar a Deus aqui. É verdade, Zê. Eu glorifico a Deus por isso, te agradeço por isso, cada oração, Sim. cada vez que a gente andou aí juntas. Muito Amém, obrigada. Amém. E Zê, falando em cura, eu quero começar sabendo do seu testemunho. Muitas pessoas conhecem o que você faz, mas não sabem de onde que vem. Então eu quero saber a sua história, o seu testemunho. Amém. Glória a Deus. Bom, eu tive o privilégio de nascer no lar cristão. Meus pais pastores, eu vim de um meio, as pessoas sempre perguntam assim, você era da Assembleia de Deus? Falo, não, sou da Assembleia dos Santos. Por quê? Mas eu nasci vindo do meio tradicional batista. E Deus mudou a minha sorte de uma forma sobrenatural. Não que seja errado, eu aprendi muito no meio batista. Se hoje eu sou quem eu sou, eu agradeço a Deus, porque o ensinamento da palavra de Deus, a gente tem uma base forte, porque você cresce na escola dominical. É isso mesmo. Então você aprende a palavra de Deus, você começa a viver, e nos momentos difíceis você lembra do que você aprendeu, e aí você toma posse e traz a vitória. Eu sempre quis ser missionária, sempre foi o meu sonho. Lembra, hoje eu nem sei como é, mas escrevia qual é a sua vocação na escola. Sim. Falava ser missionária. Na escola você escrevia? Desde a primeira, minha mãe disse que eu comecei a escrever, eu já ficava missionária, né? E é tão curioso, uma coisa assim muito, muito louca, né? Porque eu falava para minha mãe que eu queria ser missionária, mas eu queria ser maestra. Porque eu falava para ela que quando você é maestra na música, você podia ganhar o mundo inteiro para Jesus, porque todo mundo gostava de música. É verdade. Olha a minha cabeça. Então eu cresci com isso, sabe? Que eu ia estudar, ia para o seminário Iber, que tem até hoje no Rio de Janeiro, que é um seminário batista, que eu ia estudar, eu ia ser maestra, eu ia viajar o mundo inteiro, eu ia formar coral. E para você ver como as coisas mudam, né? Eu não sou maestra, mas trabalhei trabalho com Diante do Trono. Isso. Acho que você fez um grande coral pelo Brasil, né, Zê? Exatamente. Cada vez que a gente fazia o coral para as gravações, eu falava, meu Deus, eu estou aqui, 5.000 vozes. Né? Então, esse foi meu sonho de criança. Porém, sempre busquei muito a Deus. Eu tinha algo assim no meu coração, Lu, todos os dias eu tinha que ajoelhar e falar com Deus. Que não era um ensinamento que a gente tinha de ajoelhar, mas era algo meu. Era natural. Natural. Eu tinha que ajoelhar, eu tinha que falar com Deus. E eu lembro assim, com 12 anos, eu fiz um propósito, que eu nem sabia que era propósito, de ler todo mês todos os salmos da Bíblia. E cantar muitos hinos do cantor cristão. Uau. Porque naquela época era mais cantor cristão. Então eu fazia isso com o maior prazer, com a maior alegria da minha vida. E até que eu comecei a querer mais de Deus. Então, aos meus 14 anos, mais ou menos, eu falava, pai, tem alguma coisa vazia dentro de mim. Com 14 anos, eu me batizei. Né? Essa minha entrega, eu sempre falo que filho de crente não é crentinho. Às vezes nasce no lar evangélico, aí já passa a participar e tal, daqui a pouco batiza, mas não tem uma experiência com Deus. Eu tive uma experiência com o Senhor e essa experiência me levou a viver uma vida mais plena diante da presença do Senhor. E nessa busca, eu falava que faltava alguma coisa. Até que eu conheço uma amiga na escola e fala para mim que existe algo mais. E ela me faz um convite para ir estar numa praça juntamente com a sua avó, que ela reunia adolescentes. E eu, empolgada, eu fui para essa praça, mas eu não sabia o que era. E ela chegou lá, não esqueço, ela falou sobre Zaqueu.
E da outra vez ela falou sobre Lázaro. Mas aí ela cantaram coisas que eu não conhecia, porque eles eram da Assembleia de Deus. Então, músicas diferentes que eu não conhecia. Mas eu estava amando aquele momento. E, de repente, ela pregou, ela falou assim, agora vamos dobrar o joelho. Para mim era normal dobrar o joelho. Vamos falar com Deus. Só que eles começaram a falar tudo diferente do que eu sabia. Eles falavam em línguas? Falavam. E olha só. E aí, glória, glória, aleluia, não sei o quê. Todo mundo chorando. Eu falei, nossa, eles são muito tristes. Eu era a única alegre ali. Eu era a única alegre daquele momento. Porque na minha cabeça, né? Mas eles estavam assim, se derramando diante do Senhor. Quebrantados. Eu na minha, assim, eu era feliz da vida, né? Mas, de repente, ela falou, glorifica a Deus, se encha do Espírito. Começaram a falar em línguas e eu falava assim, meu Deus, onde que as minhas amigas aprenderam a falar inglês desse jeito? Eu não sabia. Todo mundo, eu assim... Eu queria acabar aquele negócio, que eu queria falar para ela qual a escola que ela estudava. Aí, quando terminou, ela chorando, né, o rosto todo vermelho. Ai, você sentiu a presença de Deus? Falei, eu senti, foi bom. Ela disse, falei, mas... onde é que você aprendeu inglês assim? Que ela era minha amiga. Assim, qual escola? Na minha escola, nossa escola não ensina. Não, é a língua dos anjos. Os anjos estavam aqui. Eu falei, aonde? Eu não vi. Coisa doida assim para minha cabeça, entendeu? E até pensar, né? Como que fala essa língua? É. E ela falou, língua dos anjos, depois eu te explico. Eu cheguei em casa, chamei meu pai. Pai, tem uma língua dos anjos e tem um batismo com o Espírito Santo. Eu quero isso para mim. E meu pai tentando me convencer que quando eu me batizei, eu já recebi o Espírito Santo. Não, pai, mas não é esse, não. Tem outro Espírito Santo. Tem mais. Tem mais coisa. E eu comecei uma busca intensa em Deus. Mas assim, e ela me dava orientação, sabe? Clama a Deus no seu quarto, tal. Como aquela época tem a batista tradicional, a gente tinha mensageiras do rei. E eu subia de passos, tal. Eu chamei minhas líderes e falei para ela, tem mais coisa. Tem um Espírito Santo que eu quero e tal. Então, nesse período todo, nessa minha busca intensa, eu fiquei doente. E foi tão assim, tão difícil, porque era uma gripe. Estava gripada, Isso não melhorava. Você tinha quantos anos? Eu 15 para 16 anos. E eu não melhorava, sabe o chazinho da vovó? Fazia chá, não sei o quê, tem remédio. Eu só sei que 2 semanas depois, quando eu acordei, eu estava dentro do hospital, toda magra, seca, Deus. anemia profunda e com dores terríveis, porque a febre que eu tinha muito alto, eu tive colite, e essa colite, o médico disse que atingiu os meus órgãos. Então, eu tinha muitas dores. Aí, de repente, aqueles sonhos, aquela coisa toda que eu tinha na minha cabeça, eu me via dentro do hospital, sem ninguém saber o que eu tinha, até que eles fizeram um vídeo laparoscopia. Aí descobriu que, por causa da febre muito alta, por causa da colite, meus órgãos, eles se uniram no outro, assim. Então, só via um bolo. Não tinha separação dos órgãos. E o médico falou para meus pais que tinha que me operar. Operar, naquela época, quantos anos atrás, eu não tinha cirurgia como hoje. Então, eu tinha que abrir... A barriga inteira. Abrir tudo, tirar os órgãos, lavar e pôr de novo. Algo eu lembro muito disso. Sério. Muito sério. Mas eles falavam que minha chance de vida era 10%. Se eu não operasse, também. Então, imagina você. Se operar, morre. Se operar, pode morrer. Mas Deus, eu falo, Lu, que Deus tem um propósito em tudo. Ele nunca perdeu o controle. É verdade. E o propósito de Deus não morre. E nesse período, né, meus pais decidiram, eu morava em Minas, me levar para São Paulo. E lá em São Paulo, quando eu cheguei, a minha família toda era tradicional. E estavam todos renovados. Todos cheios do Espírito Santo. Você encontrou uma pessoa parecida com você, né, gente? É que eu queria saber aquilo, né? Mas com a minha doença, então, quase 4 anos, encurtando a história. 4 anos doente? Doente, quase 4 anos. A minha vida nesse período foi hospital. Eu vivia no hospital, ficava 15 dias no hospital, 10 dias em casa. Então, isso atingiu meu pulmão. A aderência dos órgãos não resolvia, porque eu não podia operar por causa da fraqueza. Por causa disso, eu fiquei com bronquite asmática. E eu tive 3 comas. O primeiro coma, eu fiquei com algumas sequelas. Eu parei de andar.
Então, eu não tomava banho sozinha, eu não andava sozinha. Eu perdia a força das pernas por causa da falta de oxigenação no cérebro. Passou um período, eu ficava casa, hospital, casa, hospital. E aquela coisa, tem que operar, senão vai morrer, vai morrer. Eu vivia morrendo, os médicos só falavam que eu ia morrer. E o tempo passou, eu tive o segundo coma, foi mais sério. Eu desmaiava muito. Porque abaixava a oxigenação do cérebro por causa do que já tinha o segundo coma. E eu desmaiava. Eu estava conversando, daqui a pouco caía. Daqui a pouco eu desmaiava. Então eu passei esse período. Pensa uma vida acabada. Não ia na igreja. Acabou a minha vida. Nesse período você se questionava, tipo assim, Deus, o Senhor me abandonou, por que o Senhor me permitiu passar isso? Como que era? O que você pensava? A minha cabeça, primeiro, eu nunca pedi para morrer. E mas eu vou contar por que eu não perguntava a Deus. Porque nesse período que eu estava doente, no hospital, essas minhas líderes da Mensageira do Rei foi me visitar. E elas falaram para mim, sabe por que você está assim? Deus pesou a mão em você. Meu Deus! Por quê? Porque você estava negando a fé do seu pai. Você estava atrás de outro Espírito Santo. Então, na minha cabeça, eu estava sendo castigada por Deus, porque eu queria mais de Deus. Olha que louco. Então, eu me retia aquilo com muito temor de Deus, porque eu falava, tá bom, Deus, o que eu vou fazer? E eu esperava um dia morrer. Eu não tinha outra expectativa que eu ia viver. Eu ia morrer, eu só ia morrer. Então eu ficava atrás esperando. Cada vez que eu ia para o hospital, eu falava, vou morrer. Dessa vez eu não volto. Aí eu voltava para casa, aí voltava. E Deus foi operando na minha vida, Deus foi agindo. Mas quando chegou o período quase, sabe assim, sabe que você não pensava em nada? Você não pensava mais. É como se eu já estivesse morta. Nunca mais fui num aniversário, numa igreja, ano novo, num shopping. E você ainda pensava que estava sendo castigada por Deus? Por Deus. Mas Deus é muito lindo, né? Eu estava sentada no terraço da minha casa, em São Paulo, e uma irmã da Assembleia de Deus veio, olha para você ver, ela encontra com uma tia minha no mercado, numa loja, ela compra um tecido e manda para essa mulher que é costureira, que era minha vizinha, para fazer um vestido para me usar no Natal. E eu falei, um tom de rosa que eu gostava muito, que inclusive é da minha blusinha aqui. Ai. Eu gostava muito desse tom, e minha tia sabia, então ela queria me alegrar. E aquela mulher chegou, ela falou, eu quero tirar suas medidas. Eu falei, eu não fico em pé sozinha. Ela me encostou na parede. É assim, é muito... Não é dolorido, mas me emociona esses momentos, de lembrar disso. E aí, ela começou a tirar minhas medidas, eu encostada, né, para mim não cair. Minhas lágrimas começaram a cair em cima dela, que eu falava, esse vestido não é para eu ir pro Natal. Já sei, é o vestido que eles vão me enterrar. Porque eu só ouvia que eu ia morrer, eu não vi outra coisa. Porém, as minhas tias, uma delas se tornou minha mãe do coração, orava muito por mim, mas eu nem participava. Não tinha vida em mim, entendeu? Não tinha vida. Aquele sofrimento de veia, ficava o tempo inteiro aqui no pescoço, porque não tinha veia mais. Sabe aquele sofrimento de um hospital, que você... Perdeu. Eu sonhava muito. Eu era muito alegre. Né? Graças a Deus eu sou hoje. Eu voltei a ser quem eu era. Sim. Mas aquela minha alegria, aquela vida, eu só via cantando, eu alegre. Era a alegria dos meus pais. Era a amigona do meu pai. Acabou. E como que você fez para mudar o seu pensamento sobre tudo isso, né? Que Deus não estava te castigando e que Deus, na realidade, é o que nos cura, que nos tira desse lugar. Fazia tudo. Então, mas quando essa mulher, eu nunca contei para ninguém, não tinha contado, nem para minha mãe, nem para minhas tias. Quando essa mulher me sentou e falou assim, não, você é muito triste, você não pode ficar assim. Aí ela disse, por quê? Eu sei que você tem um problema, mas Deus pode te curar. Eu falei, não, Ele não vai me curar. Por que Ele não vai te curar? Porque Ele me castigou. Te castigou por quê? Falei, porque eu neguei a fé do meu pai. Porque eu queria o Espírito Santo. E olha, dia marcante, aquela mulher, eu não sabia que Deus usava pessoas, eu não sabia dessas coisas. Deus tomou aquela mulher,
e falou tão poderosamente comigo. Claro que eu não lembro, né? Mas eu tenho algo dentro de mim que é vivo até hoje, que é a resposta para a minha vida. E dentro de tudo que Deus falou, ele falou, usou a mulher falando que você ainda passará pelo vale da sombra da morte, mas eu vou passar contigo, eu vou te levantar. Uau, me emociona. Eu vou te levantar e povos, nações saberão que eu sou através da sua vida. Amém. O meu espírito vai te encher. E aquele negócio assim, sabe, que eu não entendia bem. E como já esperado, eu já estava febril, com muita falta de ar. 3 dias depois, eu fui levada para o hospital na ambulância. No meio do caminho, eu entrei em coma. E aí, a minha família de Minas, de Vitória, viajaram. Foram todos para o meu enterro. Porque o médico falou, olha, os órgãos já morreu, tá tudo, é só o coração. E eles escolheram o cemitério que ia me enterrar. Porque era fatal. Meu Deus, chegou a tomar essa decisão. Sim, porque o médico falou, ela já está morta. Só que nesse período, os meus pais, eles sempre oraram muito por nós. Meus pais, nós crescemos ouvindo eles clamar a Deus às 5 da manhã. Uhum. E então, ele orou na madrugada, que não era às 5 da manhã, mas eles fizeram uma oração. Meu pai orou assim, Deus, nós queremos te agradecer pelo tempo que a Isenete veio conosco. Nós não aguentamos mais. Pode levar. Se dependesse, eles contaram para mim da nossa oração, da nossa entrega que nós estamos entregando. Aí eu digo que o Espírito Santo tomou meu pai. E o meu pai orou que estava no coração de Deus. Aí ele falou, mas se o Senhor quiser ressuscitar ela, dar vida, fazer dela o que o Senhor quiser, usar ela como o Senhor quiser, nós vamos ficar felizes dela nem morar mais conosco. Meu Deus! Só queremos notícia que ela está te servindo. E eles contam que 2 horas depois, eu comecei... Para mim, eu tive um sonho. Uhum. Que eu estava em coma, né? Que uma grande mão tocou minhas costas e disse, eu sou a vida, eu te dou vida. Tocou o meu peito, eu sou a vida, eu te dou vida. Aí eles contam, que eu não sei, que eu comecei a arrancar os aparelhos e pedir água. 3 dias depois, eu fui para casa. Com toda a minha família que estava ali para o enterro. Celebrou eu ressuscitei novamente. E meus pais, a oração do meu pai, porque é muito bom dizer isso. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que prolongue seus dias na terra. Que o Senhor teu Deus te dá. Deus tinha um plano para me usar diferente. Deus queria fazer algo diferente, mas Deus não ia contra o meu pai. Eu passei por todo esse processo. Meu pai faz essa oração. Eu saio da morte. Nunca mais eu morei com meus pais. Uau! E Deus começa a trabalhar na minha vida de uma forma diferente. Eu começo a ter experiências com Deus. Claro, eu era pele e osso, né, gente? Uhum. Não tinha cabelo, era só um pouquinho de cabelo, de tanto remédio, antibiótico. E Deus operou na minha vida de tal maneira que 3 meses depois, os médicos começaram a falar, tem pessoas que voltam, é assim mesmo e tal. Uhum. Mas eu era um caso perdido para eles. Sim. Que era ia, voltava, até a hora de não voltar mais. Então, ressuscitou, mas que era por um tempo. Porque eu não tinha feito. Olha quanto tempo! Pois é. Já morri uma vez, eu morro 2. Não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. É isso mesmo. E, então, dentro desse período, eles fizeram vários exames para ver como eu estava, meu organismo. E olha, depois de quase 4 meses, eles fizeram uma reunião. E são detalhes que é importante para mim. Uhum. Eu lembro até da mesa, dos 3 médicos sentados numa mesa redonda, com um bolo assim de exames meus. Exames, documentos, né? É. Uhum. Mas com outro bolo de exames que eu fiz depois dessa ressurreição. Uhum. E eles falaram, esse exame aqui a gente conhece, esse a gente não conhece. E aí eles falaram, seus órgãos estão normais. Você não tem mais aderência dos órgãos. Meu pulmão era tudo branco, tomado de inflamação. Meu pulmão estava limpinho. A oxigenação do cérebro normal. Deus me curou por completo. Eu não fiz cirurgia. O médico não tocou em mim. Deus me curou completamente. Né? Eu tinha um probleminha, uma veia meio entupida também. Tudo. E aí todos os exames. Tanto é que eles mandaram repetir o exame cada um 3 vezes. Acharam porque que não, estava errado.
Deus me curou completamente. Glória a Deus. E eu lembro que foi meu primeiro aniversário, depois de adulto, que eu nem lembro mais a idade, que eu já estava, meu cabelo, tem a foto no meu livro, Uma Vida de Milagres, que meu cabelinho já estava um pouquinho maior. E aí eu fui buscar Deus, fui entender que amor era aquele. Eu fui batizada com o Espírito Santo sozinha no meu quarto. Uau! Porque quem vem do tradicionalismo, a gente é muito razão. Então, assim, você não conseguia aquela coisa, eu queria muito. Eu fiquei 3 dias, eu não conseguia falar português. Só falava em línguas. Meu Deus. E seus pais com isso? Eles, então, nesse período todo, Deus é muito maravilhoso, né? Meus pais foram embora. Eu continuei com meus tios, que tornaram meus pais, que são meus pais hoje. Que meus já pais eram do coração, avivados. que eram avivados. E eles só recebiam notícia, como ele mesmo orou. Naquela época não tinha muito telefone, não tinha essas coisas. E na casa da minha mãe, né? Minha mãe do coração, tinha vigílias, tinha cultos, né? Aliás, para a glória do Senhor, nós somos a família que nós inauguramos, né? Fundamos a primeira igreja batista renovada em Santo André, São Paulo. Que lindo, Zê. Eu vejo, ouvindo a sua história, que um dia você precisou dessa mulher que foi usada por Deus, mas hoje você se tornou essa mulher, né? Isso. Quantas pessoas foram impactadas, salvas, restauradas, levantadas através de palavras suas? Verdade. O que ela fez na minha vida, Deus usou aquela mulher. Né? Hoje, eu sempre me inspirei nela, sabe? E nesse período todo, eu falava, Deus, eu fiz uma oração depois desse batismo com o Espírito Santo. Eu fiz uma oração, eu disse, Deus, eu não quero essa vida minha. Eu não quero. Eu sempre falo, se eu tivesse 1000 vidas, eu não ficava com nenhuma. Eu falei, eu estou te devolvendo a minha vida. Faz o que o Senhor quiser de mim. Me usa como o Senhor quiser. Me leva para onde o Senhor quiser. Eu quero ser grata a Ti, fazendo alguma coisa para o Senhor. E Zé, como que começou, depois dessa sua cura, o seu ministério? Porque hoje ele é relevante no Brasil todo. Hoje, você é usada para curar até pastores, né? Através do Estância Paraíso. Sim, sim. Então, como que começou toda essa jornada ministerial na sua vida? Primeiro foi através da oração. Eu comecei a frequentar, eu queria conhecer mais de Deus. E aí fiquei sabendo que perto da minha casa tinha umas velhinhas que oravam. Ai, gente, a mais que delícia. nova Cadê um tinha grupo de velhinhas pra me convidar? 68 anos, a mais nova. E a maioria não sabia ler. Meu Deus. E aí eu cheguei naquele culto lá, pensa, eu quero ter 1% delas. Eu cansei de ajoelhar nas lágrimas daquelas mulheres. Porque eu novinha, cheguei lá, né, conhecia nada, elas cantavam o hino da harpa. Eu aprendi todos os hinos das harpas com elas. E aí, uma falava assim, leia e tal, falava o versículo, falava que era para ler, mas não sabia ler. Só tinha 2 que lia tudo gaguejando. Aí eu passei a ser a leitura, ler para elas. E aí elas colocavam o joelhinho no chão, filha. E as lágrimas desciam, gente. E quando elas oravam, chama, ele vem, né, Zê? Elas oravam. Era assim, elas começavam 8 da manhã e até meio-dia, 1 hora da tarde. Terça e quinta-feira. Quando terminava, elas me colocavam na roda. E elas ministravam na minha vida. Elas profetizavam na minha vida. Eu me lembro que eu ia mudar de bairro depois de 2 anos e meio. Então, foi o último dia que eu tive com elas. Uma delas, assim, bem velhinha mesmo, falou, filha, a gente estava orando aqui para você, não para de passar avião. Avião de todo jeito. E tem umas letras muito esquisitas. Não é do Brasil. Deus vai te levar no mundo. Deus vai fazer muitas coisas na sua vida. E elas profetizavam na minha vida. E aquilo foi me crescendo. E nós começamos, aí por causa disso, começamos uma oração na minha casa, só família. Toda sexta-feira a gente fazia o jejum, fui aprender a jejuar. Porque a gente pensa assim, eu quero tanto de Deus, eu quero ser usado por Deus, mas e a sua parte? E as disciplinas básicas, Básicas, porque acontece, as pessoas não têm disciplina. Então, eu passava horas buscando a Deus. E jejum, toda sexta-feira a gente fazia jejum o dia inteiro. Começava quinta, só terminava na sexta. Meu Deus. E aí, tão interessante, a gente não tinha fome. E não era assim, jejum e comer, não. Você começava às 5 da tarde, buscando a Deus, para Deus receber o jejum que você ia fazer. Foi assim que eu fui ensinada.
Aí na sexta-feira você começava antes das 18. E aí, adorava. E a gente não ficava pedindo coisa pra gente. Era pedir a glória de Deus. Uau. Pedir o favor de Deus. Pedir a unção de Deus. E aí Era sobre o reino de Deus. Não era nada da gente. Quando a gente tinha os pedidos de oração, eu fui ensinada por elas assim. Depois que você entregar o jejum, aí você pode orar pelas coisas que você precisa. Porque jejum não é para resolver problema. Jejum é para edificar a sua fé, é para te fortalecer, para você crescer em Deus, para a sua visão ser aberta. Então, eu fui ensinada isso pelas minhas tias. Uau. E começamos toda sexta-feira, meia-noite, orar. A gente começava às 10h30, e nesse tempo eu fui arrebatada. Logo nesse processo, dessa busca intensa de Deus, Ele me arrebatou. E eu posso dizer para você, a Estância Paraíso faz parte do meu arrebatamento. Quando você foi arrebatada, você teve uma visão da estância? Como que foi? No arrebatamento, é tipo assim, você tá aqui, eu estava deitada no chão, e de repente eu sumi. Só que eu me via no chão, do jeito que eu estava deitada no tapete. E aí 2 seres enormes comigo. E outro ser, que eu não vi o rosto, mas ele falava comigo, doido, louco assim. Falava comigo. Ele me levou em vários lugares. E ele falava assim para mim, me levava assim numa multidão. Quando a gente gravou em São Paulo, em 2003, Quero Me Apaixonar, 2 milhões de pessoas, lá Deus falou assim, você se lembra? E quando eu entrei para orar, que estava aquela coisa que precisava de paralisar o inferno, eu entrei ali, e me relembrei de tudo que Deus me falou no arrebatamento. Então, Ele me mostrava, assim, tanta gente que eu não vi o fim das pessoas. Ele me mostrava grupos pequenos e olhava para mim, aquele ser, e falava assim, posso contar com você? Se você permanecer em mim, eu farei através de você. E várias cenas, assim, sabe? Eu ia mudando de local. Aqui, você está distante da sua nação, mas eu te usarei em outras nações. E ele foi mais lindo para mim, que assim, o que mais impacta, não é a multidão, nem grupos. Eu me via falando aquelas pessoas assim, sabe? Como eu sou hoje, entendeu? Que era novo para mim. Mas você estava tendo visões, literalmente. Como que ia acontecer se eu permanecesse? Mas o que foi mais impactante, eu vi assim, 2 pessoas, eu sentada numa cadeira igual a gente está aqui. Sim. Só que a outra cadeira na minha frente. E eu falando com a pessoa, que é a parte que eu mais gosto. E ele falava assim, então, você vai olhar nos olhos da pessoa. Eu vou te revelar o coração dela. E eu vou curar. Posso contar com você? Se você permanecer todas as vezes que mudava de cena, ele dizia isso para mim. E, de repente, a gente foi para um lugar muito alto. E aí ele disse, você faz parte da restauração da minha noiva. Eu vou te levar para um lugar, para um monte, onde os meus escolhidos vão passar. E aqueles que passarem pelaquela porteira, grande é o meu propósito. Falou porteira, eu não sabia o que era isso. Porque porteira, para mim, era um negócio de animal, sabe? De curral. Eu falei... Aí eu fui... Aquele lugar alto, umas árvores gigantes. Eu perguntei, mas como eu vou saber esse lugar? Ele disse, vou te levar. Aquela árvore bem alta. Aí um ser lindo sorrindo para mim. Um anjo. Ele disse, quando você chegar, se você permanecer em mim, eu vou te mostrar. Esse é o sinal que eu te darei. Que eu ia ver aquele ser naquele lugar. Ok. Voltei, era 7h da manhã, passei a noite toda. E muitas coisas que eu não compartilho, que eu não devo compartilhar. Mas essas eu devo compartilhar. E os anos passaram. O que aconteceu? Dentro de todo esse período, Deus começou a me usar. Aí a igreja, né?
eu voltei para a igreja, porque eu não ia à igreja nenhuma. Aí conheci o Enéas Tonini, foi um dos meus mentores. Que lindo. Trabalhei com ele, foi uma bênção. E Deus me deu um chamado. Eu trabalhei muitos anos em São Paulo com encontro de jovens. Hoje aqui foi muito lindo. Eu conheci uma moça aqui nesse momento que é filha de alguém que trabalhou comigo nos encontros de jovens que eu fazia em São Paulo. Gente, olha o Gloricast aqui, ó, reunindo pessoas. E a família é muito linda. Então, Deus me chamou para isso. Eu comecei a juntar jovens de igreja. Eu fazia 3, 4 por ano. Juntava mais de 1.000 jovens numa escola. Preparava toda a escola e passava um final de semana. Eu vivi os melhores anos da minha vida, porque era um reboliço de Deus. Eu nunca esqueço de uma menina de 8 anos, uma jovem que devia ter os seus 28 anos, sentar no piano e as duas tocar, sem nunca pôr a mão num piano. Eu vivi O sobrenatural loucuras de Deus, sobrenatural. Era batismo do Espírito Santo, visão aberta. Tipo, 10 tinham a mesma visão. E cada um chegava, contava, assim, o outro sabia, e eu, mesma visão, mesma visão, mesma visão. Então, muitos, muitos, muitos jovens foram edificados, curados, restaurados, nesse período que eu vivi em São Paulo. Eu acho que o mais lindo é, ouvindo a sua história, ver que você fazia simplesmente, puramente pelo reino. Totalmente. Nesse amor, porque hoje muitas pessoas pensam em carreira. E a gente vê que as que mais dão certo carreira. não pensaram em carreira, pensaram em reino, pensaram em vida, pensaram em vidas. salvação, pensaram no sobrenatural. Jovens, né? Jovens. E restaurar aquela mocidade. E Isso. foi num desses encontros de jovens que eu fazia que eu conheci meu marido. Ah, meu Deus, conta mais, conta mais. Mas era Gente, olha esse culto abençoado. Eu falo até que moça ou moço solteiro não tem esse negócio de não olhar na igreja, não. Você tem que olhar na igreja, você não pode sair procurando na rua. Não. O lugar certo é a igreja mesmo, você achar um homem ou uma mulher de Deus. E o Espírito Santo te mostra, mas foi muito interessante. Todas as vezes, é até engraçado, quando terminava o encontro, eu recebia aquele monte de bilhete me pedindo em namoro. Ah, não, você recebia bilhete. Ah, era muito engraçado. Eu chegava em casa, eu ficava rindo com a minha mãe, os bilhetes. Mais velho, mais novo. E tem muitas histórias. E um belo dia eu estava num encontro de jovens, entrou o Marcos, né, meu esposo, ele entrou, nada a ver. Então, quando aquele homem cresceu na minha frente, eu falei, Ih, Deus quer curar aquele homem. Eu pensei que era uma revelação de Deus. Enfim, eu a conheci, ele era amigo de uma... Ele trabalhava na mesma empresa, que era na GM, lá em São Paulo, que era a esposa dele trabalhava comigo. Você trabalhava nessa empresa na época? Meu esposo trabalhava na GM. E a minha auxiliar era amiga desse Marcos, que era o meu esposo, que é o meu esposo hoje. Entendi. E ele foi com ele. Ele entrou, quando ele entrou, eu lembro até hoje a roupa que ele estava. Eu estava ministrando. E eu pensei, Deus quer fazer alguma coisa. Porque ele ficou grande, ele foi crescendo na minha frente. E eu achei que era algo espiritual. Mas era espiritual, que era espiritual também. total. Aí ele entrou e tal. Aí no final, esse moço veio trazer ele para me conhecer e tal. Mas conhecia como conhecia todo mundo e tal, enfim. 7 meses eu estava casada com ele para contar a história. Meu Deus! Poxa, Foi. nessa hora que a gente quer ouvir a história inteira. Mas Deus prepara todas as coisas. Uma das coisas que eu fiz foi falar, Deus, eu quero entregar o meu casamento, eu não quero casar. Uau, Zé. Porque eu falava assim, o Senhor vai me levar para o mundo. Como é que eu vou ter uma família e eles vão sofrer? Porque eu não quero. Então, Deus, eu não quero casar. Tanto é que eu relutei muito, porque eu falava, não vou casar. Eu quero fazer a obra de Deus. E como foi que Deus me convenceu que era para eu casar? Como? Um sonho. Eu sonhei com uma pessoa que eu não sabia quem era. E essa pessoa me servia. E eu via várias fases da minha vida. E ele cuidava de mim. Não era eu que cuidava, ele que cuidava de mim. E Deus falou assim para mim, eu vou te dar uma pessoa diferente de tudo que o mundo diz. Você vai e ele fica.
e Ele vai te receber. Ele vai te amar como eu te amo. E aí aparece o Marcão. E quando o Marcão apareceu, que a gente chama ele de Marcão, ele, depois de algum tempo, ele falou para mim, eu tive um sonho com você. Eu sonhei com você. Olha que doido. Sonhei com você. Você é minha esposa. Eu falei, você é doido? Que esposo que eu não vou casar? Você é minha esposa. E Deus, no sonho, me mostrou que nós vamos ter 3 filhos. Um menino e 2 meninas. Só que é muito interessante que uma menina era branquinha, até transparente. Eu cheguei em casa e falei, mãe, além de tudo, o cara é louco. Falou que a gente vai ter 3 filhos que é bem branquinha, mas muito branquinha, chega a ser transparente. Tem risada. Os anos passam, caso, e Deus me dá uma filha do coração, que é a Sara, que tocava no Diante do Trono, a trompa, branca, transparente, se tornou nossa filha. Tudo se cumpriu. E foi muito luta para mim, assim. Não, Deus, eu não vou casar, eu não quero casar. Tá bom, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado que o Senhor está me dando, o Senhor está confiando, mas eu estou te devolvendo. Não quero casar. Porque na minha cabeça, como assim? Eu vou ser esposa, mãe e vou ficar rodando o mundo? Não, Deus, não quero. Eu abro mão. Como que você viu que era possível conciliar isso, Zê? Porque pelo que Deus me falou. E passou esse tempo, tudo começou a se cumprir exatamente como Deus me falou. Né? Hoje, quantos anos? Eu já tenho 31 anos de casada. Sempre vou e ele fica. O Marcos não gosta de viajar. E foi um tempo que eu comecei a andar muito, mesmo em São Paulo, eu já fazia as viagens, mas ele, aqui em Belo Horizonte, né, ele sempre ficou com os meninos. Então, os meninos não ficavam, porque às vezes viaja o pai, a mãe, deixa as crianças. Ele sempre cuidou, ele sempre foi um paizão. E mesmo sem ter filhos, eu sempre me lembro, eu chegava em casa, sempre tinha flores para mim. Que lindo! Sempre tinha uma coisa diferente para mim. Ele é um super homem, super esposo. Amável, cuida, me leva aonde eu quero, onde eu preciso, que eu faço o que eu tenho que fazer. Cumpre, eu vivo a risco que Deus falou. Amém. Não Glória mudou a Deus. uma vírgula do que ele falou. Pelo contrário, aumentou muito mais o que ele falou comigo. E o Senhor me convenceu a casar. Ele disse que eu tinha entregue, mas ele queria que eu casasse. Ele me daria um homem que cuidaria de mim. E assim ele fez, né? E assim ele fez, e assim eu vivo. E começou o meu ministério, né? Igreja, fundadoras de igreja. Como que você foi vigílias. parar com o Diante do Trono? Que foi um passo importante também no ministério que Deus, né, te concedeu. Dentro de todo esse período, trabalhando muito com encontros de jovens, já fui líder. Depois disso, eu fui ser líder da Batista Renovada, junto a Ernesto Onini. Então, sempre organizando no interior de São Paulo, sociedade feminina, que chama, né? Meio batista, mais tradicional e também renovado. Então, eu fui líder geral do Estado. Eu viajava para os estados para organizar, né? As Grupos de conferências, mulheres, os grupos. não, e montar mesmo, porque o Batista trabalha muito com organização. Então, tinha Sociedade Feminina Missionária. Então, eu fazia todo esse trabalho. Eu viajei o estado de São Paulo inteiro fazendo isso. Então, assim, sempre fui envolvida com pessoas e sempre envolvida também com libertação. Trabalhei muito com culto de libertação à tarde, vivi muitos milagres em São Paulo. Depois que eu casei, um tempo, Deus nos trouxe para São José dos Campos. E lá também, eu fiquei 1 ano, Deus falou para mim assim, 1 ano eu ia ficar sem fazer nada. Eu ia só buscar a presença dele, me preparar para onde ele ia nos levar. Eu mudei para São José, eu, Marcos, eu já tinha o Lucas. E eu fiquei 1 ano em casa, só buscando o Senhor, só adorando ao Senhor. E aí, quando ele começou a enviar as pessoas na minha casa, as pessoas chegavam na minha casa e falavam assim, eu vim aqui porque Deus me mandou. Deus te mandou? Deus te mandou. Deus me mandou eu vim aqui. Eu comecei a receber as pessoas na minha casa. Eu não esqueço de um pastor, ele teve vários problemas na vida dele. Ele se envolveu com drogas, mesmo como pastor. E ele saiu andando com andarilho. Você acredita que Deus levou esse homem na minha casa? Ele chegou, bateu na porta, tocou campainha e falou, Deus me mandou aqui, eu não sou ladrão, eu não sou bandido.
Deus me mandou aqui, Deus mostrou você. Uau. Seu marido é bem escuro, alto? Falei, é. Pois é, Deus me mandou aqui. Eu falei, você vai só esperar o meu marido chegar. Mas eu era tão assim, convicta quando Deus falava comigo, quando Deus fala comigo, que eu não tinha dúvida, porque Deus já tinha me falado que ia chegar no portão, como era o homem, no fundo do poço que era para a gente acolher. Liguei para o meu marido, falei com ele. Então ele chegou da empresa, da fábrica, e nós acolhemos esse moço dentro da minha Ô casa. Zê, quando você fala assim, né? Ah, o Senhor já tinha me mostrado que esse homem, assim, com detalhes, ia chegar. Como que você aconselha um jovem hoje, ou talvez alguém que esteja nos assistindo, que tem esse coração sedento por mais, a conseguir essa intimidade, de conseguir entender, enxergar, ouvir aquilo que Deus tem? Olha, eu fazia essa pergunta quando eu não sabia, Aham. mas tudo eu alcancei no meu quarto, na minha busca com Deus. Na oração. Na oração, na santificação. Uma das coisas que eu sempre fiz, eu sempre gostei muito de cantar. Então eu passava horas só cantando, só adorando, adorando, adorando. E buscando a Deus. Assim, uma fé inabalável, que nem eu entendo. Entendeu? Eu não sei como explicar isso. Aconteceu comigo. Então, assim, a convicção de Deus, isso vai ser assim, assim, assim. Olha, eu falo isso para a glória do Senhor. E isso acontece hoje ainda. Só que caiu muito descrédito às coisas de Deus. É verdade. As pessoas não levam a sério. A igreja do Senhor tem acostumado com o mínimo. Raso. Essa busca intensa em Deus, sabe? Eu aprendi assim. Era jejum e mais jejum e mais jejum e busca e madrugada e madrugada. Minha vida foi essa. A minha formação foi essa. Ah, tem detalhes. Quando eu fiz essa entrega que eu não queria a minha vida, Deus falou assim para mim: não leia livro. Não tenho nada contra, gente. Não é isso. Eu estou contando a minha experiência de vida. Não faça curso. Só leia a minha palavra. Eu serei o teu professor, o seu amigo. Eu te ensinarei aquilo que eu tenho para você. Eu serei a tua ciência. Foi essa palavra que eu recebi de Deus. E eu obedeci. Um dia eu estava passando dentro da sala, que eu nem olhava na televisão. Estava ligada à televisão num sábado, 9 da manhã. Estava uma mulher falando, pregando. Eu passei. Deus falou assim para mim: olha quem está falando. Aí eu voltei e sentei na sala. Era a Valnice. Deus falou assim: esta será a sua mentora, pelo que eu vou fazer com você. Acompanhe. Todo sábado eu estava lá aprendendo com a Valnice. Ela que me ensinou intercessão. Uau. Ela que me ensinou oração pela televisão. Nunca tinha visto a Valnice na minha vida. E assim foi. Eu passei esse período que eu não li outra coisa, só Bíblia, palavra de Deus. Então, quando eu chegava, o anjo do Senhor apareceu, tal. Eu falava: Deus, quero que o anjo apareça para mim. Está escrito aqui. A fé, tudo é possível que crê. Deus, me dá fé, me dá fé, Você me dá fé. posse eu tomava da palavra. posse. Ah, Débora, a juíza, tal, que atendia para papai, tal. E a história dela, que ela fala com Baraque e tal. Deus, eu quero ser essa mulher. Eu quero ser usada, eu quero ousadia, eu quero ir mais fundo. Deus, eu quero ser igual a Ana. Eu quero gerar o que está no seu coração. Então, foi isso que me Zé, eu tenho mais edificou. perguntas, ó. Já tô cheia de perguntas. Então porque vai. eu tô representando os jovens do Brasil todo Meu aqui, Deus. sentada. Ó, que privilégio. Como não perder, com tantos anos de ministério, esse fogo? Essa essência. Você continua a mesma. A mesma. Então, como não perder e como manter um ministério por tanto tempo ainda dando fruto? Olha, secreto. Você precisa ter um estilo de vida. Eu escolhi qual é o meu estilo de vida. Eu não me envolvo com coisas. Eu vou falar algo aqui que às vezes as pessoas não vão entender. Mas eu não estou criticando ninguém e nem contra ninguém. Estou falando da minha experiência. Eu fiz uma aliança com Deus que eu nunca entraria num cinema. Porque eu falava, se eu vou num cinema,
vou ficar 2 horas, 3 horas, eu vou numa praça falar com alguém que está morrendo. Foi assim que nasceu o movimento das praças que você faz? Isso faz anos, não é agora. Primeiro que Batista tradicional, ele tem um culto na praça todo domingo. Tá aí a raiz. Minha raiz, filha. Então, tudo que para mim, na minha cabeça, tá? Não é na cabeça de ninguém, que precisava servir ao Senhor, que era bom, que não para Deus fazer alguma coisa para mim, mas eu pensava, eu vou ficar 3 horas assistindo uma mentira, porque não é verdade. É uma história. É uma ficção. Existe história, tá? Às vezes aconteceu, mas me edifica em quê? Se eu tenho uma Bíblia com histórias verdadeiras, se eu tenho um exemplo de Jesus, isso para mim, tá, gente? Então, não vou. Se eu tiver 2 horas para ir no cinema, eu vou no hospital orar para alguém doente, para Deus ressuscitar, curar. Foi isso. Isso não foi depois de experiências, não. Isso ainda era Batista tradicional. Eu tomei essa decisão, porque eu sempre fui de buscar muito a Deus, mesmo sem entender muita coisa. Sabe, assim, eu era diferente das minhas irmãs. A minha busca era diferente. Elas me chamavam de fanática. Ah, você é muito fanática. Vocês estão fazendo isso não agrada a Deus. Nossa, você é muito fanática. Nossa, você é muito radical. Eu sempre fui chamada de fanática e radical. Eu tinha um pastor que ele falava assim, olha, eu prefiro subir para o céu quadrado do que descer redondo. Sabe assim, mas não era uma coisa que alguém me inspirava, que alguém agia... Não, era algo dentro de mim. E tudo isso, eu fui crescendo. Eu falo para você hoje, eu preciso voltar ao que eu era antes. Eu preciso voltar mais para o quarto. Eu preciso voltar mais para a presença de Deus. Porque assim, hoje eu tenho muitas experiências, mas eu já vi muita experiência. Porque assim, quanto mais você dá, você recebe. Minha vida hoje, eu estou sempre orando, cantando. Quem anda comigo sabe. Eu estou sempre adorando ao Senhor. Todos os momentos. Até eu vou falar de coisa muito íntima minha aqui. Se eu vou no banheiro, eu aproveito para orar por mim. Põe a mão na minha cabeça. Senhor, em nome de Jesus, me sustenta, me guarda. Senhor, põe os teus anjos em volta de mim. Senhor, me usa, não deixa eu fazer a minha vontade. Essa é a minha vida. Eu escolhi um estilo de vida para mim. Eu escolhi a minha forma de viver. De amar o Senhor acima de mim. Eu não ia viver. Eu ia ser só uma lembrança familiar. Eu sou uma privilegiada de viver. Então, eu não preciso ter os meus prazer no mundo. Meu prazer é servir ao Senhor Espírito em verdade. Sabe? Meu prazer é curar vidas. Meu prazer é restaurar vidas. É ver pessoas ser restauradas. É mostrar para as pessoas que ela pode ter fé. Sabe? Uau. Mas isso tudo, eu conheço pessoas, aliás, eu atendo muitas pessoas que têm uma história maravilhosa e que hoje não é nada. Caiu no pecado. Então não tem como você ser cheio de Deus e cair no pecado. Não tem como você sentir cheiro de pecado. Sabe? Mas é um estilo de vida. Eu sempre falo, qual é o seu estilo de vida? Você quer provar de Deus e do mundo? Não combina. Sabe? Você não é a igreja que vai te dar essa porção. Porque uma coisa é né? cair, né, Zé? Outra coisa é viver caído, né? É. Você, como crente, você tropeça, levanta, conserta e continua. Mas se você continuar caído lá, né, no pecado, na lama, aí não. E como eu já sou radical mesmo, muitos acham que sou radical, eu vou falar. Não tem que cair coisa nenhuma, Entendi. porque Jesus não cai. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, eu vivo na fé em Cristo Jesus. Meu Deus, quem tem Jesus não sente cheiro de pecado. A Bíblia fala, né, que o diabo está ao nosso derredor. Sim. Buscando a quem possa tragar, ou seja... Quem possa. Quem possa tragar. Então, ele não vai me tragar nunca. Porque ele não pode. Porque ele não dou a liberdade para ele para isso. Ele me tenta? Tenta. Ele me procura? Procura. Só que toda vez que ele me procura, eu estou adorando ao meu Deus. A minha arma contra o diabo é a adoração, é clamar a Deus. Eu já fui perseguida, muito perseguida. Eu já fui chamada de bruxa, de tudo, menos de serva de Deus. Mas, espera aí, eu tenho que saber quem eu sou. Não é as pessoas que têm que definir quem eu sou. As pessoas caem porque fui humilhada, porque não fui reconhecida. Não, você caiu porque não teve, olha, me desculpa, não teve um encontro verdadeiro com Deus.
Não tem como você cair. Não tem como você tropeçar. Porque Ele está em você. Quem está em você? O Senhor. Então, sabe, como assim? Estou ouvindo o diabo. Oi? Como que o diabo tem essa liberdade de falar com você? A gente não canta isso? Eu tenho a vida de Deus, eu tenho a vida de Deus em mim. Qual a vida de Deus é essa? Eu tenho a vida de Deus, Deus habita em mim. Quando vem enfermidade, você fala assim, olha aqui, enfermidade, você não tem esse direito. Deus, quem vive em mim é o Senhor, e o Senhor não adoece. Sabe? Então, assim, é uma vida constante de batalha. O que a gente precisa entender que vida cristã não é entregar a vida para Jesus, batizar, ser membro de igreja e orar de vez em quando, orar todo dia, fazer um devocional. Vida com Deus é renúncia. Vida com Deus é batalha 24 horas. É ser parte desse exército, né? É ser parte do exército, ser parte em Cristo Jesus, sabe? Mas isso eu tenho que cultivar todo dia. Eu falo que vida com Deus tem duração de 12 horas. Ou de 24 horas. Eu comecei o dia hoje. Dura até meia-noite. Amanhã não é outro dia? A Bíblia não fala que o amanhã pertence ao Senhor? Então, eu não posso ser hoje. Vim da conferência. Estou cheio do poder de Deus. A glória de Deus está sobre mim. Aí amanhã já tá frio. Não, dura um mês. Não, gente. Vida com Deus, por que eu falo que tem duração? Exatamente para despertar. Amanhã eu preciso buscar de novo. Vida com Deus é constância, né, Zê? Todo dia eu preciso buscar. Não tem férias. Você sabe que o Glorify nasceu com esse objetivo, né? Que bênção. Literalmente, porque o Glorify nasceu no meio da pandemia. Sim. Quando todas aquelas confusões, né, e tal. E aí o dono, o criador do Glorify, ele teve uma experiência muito grande com Deus. Uau. Onde ele não era cristão. Um professor, né, apresentou quando ele ainda era jovem Jesus para ele. E ele mostrou que a mudança da vida estava na constância de vida com Deus. Uau. Então, o segredo para a vida dele, da mudança da vida dele, estava em fazer devocional todo dia, em ler a Bíblia todo dia, em ter vida com Deus, em passar o dia com Deus. E aí, quando veio a pandemia e as pessoas perdidas, ele falou assim, o que muda a vida de alguém é Deus. E ele olhou e ele falou assim, o crente fala que não tem tempo, mas tem tempo para rede social. Tá todo mundo com o celular na mão, tá todo mundo no Instagram. Não. E os filmes? Tem um filme tal, tem um filme. Se perguntar filme, não sei nenhum. Não perco meu tempo, mas é Ezenet. É minha escolha. É a direção que tem no meu coração. Por quê? É tão pouco tempo que a gente tem, né? Por que a gente não tem mais tempo com Deus? Não. Meu negócio é adorar o Senhor, é louvar o Senhor. Sabe qual é o meu sonho ainda? Eu não realizei. Me conta. Encher estádios. Sabe por quê? Hoje você fala para Jesus, Jesus salva, Jesus liberta, não está funcionando mais, não. Sabe o que funciona hoje? Sinais, prodígios e maravilhas. Está na hora, sabe, da igreja, do povo de Deus, ir para os estádios, trazer os perdidos e Deus usar. A pessoa chegar doente, sair curada de verdade. Porque as pessoas veem, toda a família vai entregar a vida para Jesus. Eu estou sonhando com isso. Eu oro por isso. Deus, dá-me os estádios. Não é para mim, não. Não é para fama, não. Fama, Jesus não teve fama nenhuma, pelo contrário. Jesus foi perseguido, ele é o meu maior exemplo. Tudo para mim eu sigo a Bíblia. Traição, acusação, tudo que eu já vivi. Aí, em vez de eu ficar triste, eu falo, Jesus viveu isso. Quem traiu Jesus foi quem andava com ele. Então, por que eu não vou ser traída? Por que não vão falar mal de mim? Os fariseus falavam mal de Jesus 24 horas. Você entendeu? Então, assim, é isso. Este é meu exemplo de vida. E eu mantenho aquilo lá de trás, hoje, de uma forma diferente. Os encontros lá de trás, né? Hoje, os encontros. A Estância Paraíso chegou. O Ange. O Ange. Gente, o Ange, para quem não conhece, é um ministério lindo, liderado pela pastora Ezenete, onde ela cuida de mulheres com gravidez indesejada. Ou seja, é algo assim, essas mulheres que talvez iriam abortar crianças, até mesmo adolescentes que tiveram, né, a gravidez indesejada, que esses bebês iam ser mortos ali, elas trazem a palavra, elas cuidam, elas acolhem. E quantas mulheres mudam de decisão quando elas encontram Jesus, quando elas são amadas, quando elas são cuidadas através desse ministério tão lindo, né, Zé? Muitas líderes hoje foi as que passaram lá mais de 2.000 crianças.
Já foram para a glória do Senhor. Eu trabalho também com abrigo de crianças. E hoje eu moro, né, na Estância Paraíso, glória a Deus, sabe? E nós chegamos ali na Estância Paraíso com o Diante do Trono. Foi um local alugado para o nosso primeiro retiro, depois que eu cheguei em Belo Horizonte. E qual a minha surpresa, que eu cheguei naquele lugar, eu falei, meu Deus, eu já vim desse lugar, não, mas eu não conhecia Belo Horizonte, fiquei naquela batalha a noite toda. E aí falava assim, meu Deus, será que esse lugar? Será que esse lugar? Mais quieta. Todo mundo estava no salão reunido. A Ana estava ministrando. Adoração. Eu saí do salão. Comecei a subir as escadinhas que vai para o restaurante. Meu coração disparou. Pá, 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 pá. Falei, meu Deus. Eu olhei. Muitas árvores altas. Eu fui para debaixo de uma árvore daquela. Eu ajoelhei e falei, Deus, por que eu estou sentindo assim? Que sensação é essa? Mas eu confesso que eu estava com medo de olhar. O que eu ia ver? Aí, com muito custo, eu fui olhando, que eu vi o mesmo ser. Em cima daquela árvore. Cara, eu caí ali, fiquei não sei quanto tempo ali, naquela terra ali, debaixo daquela árvore. E depois que eu saí, voltei pro salão, não falei nada para ninguém, nada. Passaram, sim, uns 6 meses. Pastor Márcio me chamou. E ele perguntou uma vez para mim, qual é o seu sonho? Eu disse, meu sonho é ter um lugar onde eu posso receber pessoas de todos os lugares para serem restauradas. E ele me fez essa pergunta. Aí ele falou para mim, eu quero que você conheça o lugar. Eu falei, não, pastor, mas nem agora não. Quando eu estiver bem velhinha, que na minha cabeça era assim. Que eu não puder mais viajar, fazer mais nada, eu vou receber as pessoas. Aí ele falou, então vai, olha para a igreja. Eu fui aborrecida, foi porque ele mandou. Como eu cheguei à noite e saí, eu não prestei muita atenção. Aí começou a subir o carro, subir, que sobe 1.000 metros. Sim. Aí quando eu cheguei, eu falei, meu Deus, era Estância Miraís, chamava. Olhei, falei, voltei e falei, não, pastor, eu conheço aquele lugar, foi o retiro do DT. Passaram-se mais 3 meses, ele me chamou, abriu a gaveta, pegou um monte de chave. Quando ele foi me entregar, eu falei, não, pastor, eu não quero chave agora não. Ele falou, leva, guarda no seu guarda-roupa. O dia que Deus falar com você, Deus mandou te entregar essa chave. E assim nasceu. 2 meses depois, eu estava morando na Estância Paraíso. E hoje, que eu pus o nome Estância Paraíso, e hoje, milhares e milhares de pessoas, não do Brasil, do mundo, já passaram naquele lugar para serem restaurados. E do lado, é um bairro muito, muito simples, pessoas muito pobres, né? De muita necessidade. Eu subi o morro falando, Deus, me dá esse bairro para o Senhor, me dá esse bairro. Eu orei 15 anos. Hoje, nós temos a Igreja Batista da Lagoinha, que nasceu primeiro a obra social. Nós atendemos 500, 600 pessoas por mês, de todas as áreas. Tem todos os tipos de coisas para atrair as pessoas. Hoje tem a Igreja Batista da Lagoinha. Tem balé, você fez a diferença e tem feito, né? Lá no bairro. Você precisa de ver quando eu chego no bairro como as pessoas me veem. Que coisa linda. Tem uma equipe toda preparada para isso. Então, a obra de Deus não é uma coisa só. Sim. E fora, né? Na próxima vez ela a gente fala sobre a todo, intercessão. Né? Isso. Eu falo que a intercessão, ela te traz visão. Você se torna visionário. Reino de Deus não é limitado. Quem desenvolve o reino de Deus em mim não é Deus. Ele já fez. Sou eu. É a minha disposição. É como você dá passos. Você vai dando passos. Você cumpriu aqui, ele te coloca aqui. Ele te revela ali. Você vai crescendo. Você vai crescendo. Você vai alcançando, guardando o seu coração da vaidade, do eu, da distância de Deus e se prostrando diante dele. Porque todos os dias eu falo, Deus, eu oro. Se for para eu engrandecer, Deus, tira tudo de mim. Porque é tudo para ti. Eu quero a tua presença, eu quero ir pro céu. Porque lá em Mateus fala, né? Eu preguei, eu fiz, eu aconteci, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. Eu não quero nada. Eu não quero ser conhecida. Eu não quero nada do que eu sou hoje. Eu quero a presença de Deus, eu quero Deus em mim, sabe? Eu rodo o Brasil, eu caminho, ensinando intercessão, a busca em Deus. Mas eu escolhi para mim um estilo de vida, como? Com gratidão por Ele me tirar da morte
que ele nem precisava fazer isso para mim. Ele fez, então eu devolvi minha vida. Se eu devolvi, é a mesma coisa. Se você me dá o seu celular, você não vai ficar perguntando bem todo dia o que eu fiz com o celular. Você me deu. Eu dei minha vida para o Senhor, eu não tenho o direito de ficar cuidando da minha vida. E a Bíblia diz, Ele tem cuidado de vós. É isso mesmo, Zé. Gente, que história inspiradora, né? A gente termina esse podcast com essa vontade de falar assim, Deus, eu te entrego tudo. Senhor, tá aqui minha vida. Quando você ouve histórias como essa, testemunhos como esse, a gente entende que é possível viver mais. Sai do raso. Sai, sabe, desse pouquinho que a gente tem vivido e começa a mergulhar mais. Volta para a essência, volta para dentro do quarto e começa a buscar, volta a ter vida com Deus de verdade. Para de viver só de assistir pregação no YouTube, só de congresso. Não, começa a ter vida com Deus todo dia, devocional todo dia, Bíblia todo dia, buscar jejum, oração. Sabe por quê? Porque Deus sempre tem mais. Amém. E Ele quer que você mergulhe no mais que Ele tem. Não só para você, mas para que o reino dele seja estabelecido da forma que ele quer aqui na terra. Então, ele conta com você. Se você disser, Deus, eu te entrego tudo, me usa. Ele está esperando por pessoas que estão dispostas a entregarem tudo para servir a ele. Zê, muito obrigada. É um prazer. Você é uma inspiração e a gente ama te ter como embaixadora do Gloricast. Aleluia. E assim, eu vivi muitos milagres. Milagres de verdade. E hoje eu olho na Estância Paraíso, eu toco nos milagres, porque muitos dos milagres que Deus me usou estão comigo hoje. Amém.